Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Feriadão de carnaval. Volta para casa é tranquila para os capixabas, apesar do grande movimento nas estradas. Polícia Rodoviária Federal aplica mais de 4.000 multas durante os dias de folia, a maior parte por excesso de velocidade. Caminhão fura bloqueio do DENIT na BR-259 e bate de frente com as rochas que interditam a rodovia. E no estúdio, uma entrevista sobre o alcoolismo. No domingo é o Dia Nacional de Combate à Doença. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Bom, o feriadão do Carnaval foi marcado pela irresponsabilidade dos motoristas. Mais de 4.000 multas foram aplicadas. Quem deixou para voltar para casa nesta quarta-feira encontrou estradas bastante movimentadas. Na Rodovia do Sol, em Vila Velha, o fluxo de veículos era intenso. Policiais do Batalhão de Trânsito da PM estavam no posto, atentos ao movimento. Já nas estradas federais que cortam o estado, o fluxo era maior, como neste trecho da BR-101 Sul, localizado em Viana. De acordo com os dados mais recentes da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Carnaval 2018, mais de 4.000 multas foram aplicadas, a maioria por excesso de velocidade e também ultrapassagem indevida. 32 acidentes aconteceram ao longo das estradas federais. Mais de 40 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Os dados são referentes até a última segunda-feira de carnaval. De acordo com o inspetor da PRF, refletem o aumento da imprudência no trânsito. Percebemos que existem ainda muitos motoristas irresponsáveis, imprudentes e que continuam cometendo infrações que são graves, são as infrações que causam mais acidente e os acidentes com mais gravidade. Por exemplo, multas de velocidade com o nosso radar portátil. Faltando 2 dias, já foram 2.760, muito mais do que o ano passado no carnaval inteiro. Ultrapassagem indevida, estamos faltando 2 dias, 355. Álcool em direção, alcoolemia, já foram 19 multas e 4 presos por terem bebido muito e dirigido. Isso não pode ser, é muita responsabilidade, é muita imprudência e nós temos que melhorar isso. A Operação Carnaval contou com um esquema especial por causa do aumento do consumo de bebidas alcoólicas nessa época. O Carnaval tem uma característica diferente de outros feriados. Por ser um período de festas, a tendência é que as pessoas bebam mais, se desgastem mais, durmam menos, então a volta se torna mais perigosa. Nós damos até a ideia do motorista da rodada que tem com relação à lei seca, que a pessoa que dormiu mais e que se desgastou menos, ela dirija. Então a volta do Carnaval ela é mais perigosa por essas características. No aeroporto de Vitória, algumas pessoas voltavam para casa depois de curtir o Carnaval no estado. Na rodoviária, o movimento foi mais intenso pela manhã, tanto para quem chegava como para quem saía. Bom, agora nós vamos à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem outras notícias desta quarta-feira para a gente. Oi, Rodrigo, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Um motorista bateu contra as pedras que permanecem obstruindo a BR-259 em Colatina. Ele desrespeitou a sinalização de interdição no trecho que liga o município a Baixo Guandu. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 10 da noite e o motorista foi encaminhado para um hospital de Baixo Guandu com ferimentos leves. A interdição total da pista acontece na localidade de Itapina. Servidores do DENIT estão fazendo a remoção das pedras, mas não há previsão de quando a pista será liberada. O delegado Ademar Pereira Fuli, suspeito de provocar um grave acidente no último sábado na cidade de Manhumirim, em Minas Gerais, se apresentou espontaneamente à polícia para depor. No depoimento, ele afirmou que bebeu 2 latas de cerveja antes do acidente. Após ser ouvido, Ademar foi liberado e vai responder o processo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, em liberdade. O acidente comoveu a cidade mineira. De acordo com informações de testemunhas, o delegado teria tentado ultrapassar um caminhão e acabou colidindo com um motociclista, que estava no sentido oposto. Fernando José de Oliveira,
um comerciante conhecido na cidade chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O Kleber Andrade, em Cariacica, será palco da grande final da Taça Guanabara, entre o Flamengo e o Boa Vista, no próximo domingo. A partida é válida pelo Campeonato Carioca e acontece às 5 da tarde. A informação foi confirmada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E foi divulgado hoje o resultado da primeira chamada do ProUni. Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 23 para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição. Para quem não foi pré-selecionado, ainda haverá uma segunda chamada que será divulgada no dia 2 de março. Os detalhes estão no nosso portal, ursim.com.br. Um ilustrador de Brasília tem usado a criatividade para retratar pontos turísticos do Brasil e do mundo. Toninho Eusébio, como é conhecido, passou o feriado de carnaval aqui no estado e também resolveu brincar com as nossas paisagens. Até agora, ele já postou 4 imagens em sua conta em uma rede social. Em uma delas, as palmeiras do Convento da Penha ganharam uma rede. Em outra, um jacaré compõe a paisagem da Terceira Ponte. E por último, Adriana, a Mega Sena promete sortear hoje nada mais, nada menos que 71 milhões de reais. O valor é uma estimativa da Caixa Econômica Federal. Ganhar uma bolada dessas não seria nada mal, né? Eu volto com você no estúdio. Boa noite. Não seria mesmo? Bom, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar de alcoolismo. No próximo domingo é o Dia Nacional de Combate à Doença. Agora são 6 horas e 6 minutos, você vê aí imagens ao vivo da Avenida Reta da Penha. No domingo é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A cada dia, 2 pessoas são afastadas do trabalho por causa de drogas aqui no Espírito Santo, entre elas o álcool. Os dados são do INSS. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje no Link e eu recebo aqui no estúdio o Ítalo Campos, psicanalista. Doutor Ítalo, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Link. Boa noite, obrigado. Doutor, muita gente fala, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. O que é o limite do social já para a doença? Por isso que o alcoolismo é uma questão muito difícil de você fazer uma definição, um corte muito preciso quando se pensa em quantidade. Porque a quantidade vai depender da bebida, vai depender do organismo de cada um, vai depender da maneira que o sujeito usa aquela bebida. Então, o beber socialmente, ele não se mede em quantidade. Quais são os efeitos no cotidiano dessa pessoa que vão definir se esse beber é um beber socialmente aceito, um beber social, um beber recreativo, ou é um beber já que indica alguma patologia. Por exemplo, se a bebida te impede de ir trabalhar no outro dia, é um problema. Por exemplo, se está afetando o seu trabalho, se a sua família já começa a incomodar, se o vizinho e o amigo já começam a te evitar, são sinais de que o álcool está ultrapassando o limite razoável para a vida boa dessa pessoa. Começa a trazer problema de rejeição social, de transtorno familiar e, muito brevemente, vai ter problemas orgânicos, porque o álcool prejudica muito a nível biológico também. Sim, inclusive dados da Organização Mundial de Saúde mostram que mais de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa do álcool. É isso. É um número altíssimo. É um número altíssimo. A gente, aqui no Brasil e aqui no nosso estado, se naturalizou muito a questão do alcoolismo, do uso da bebida, e faz isso sem perceber que isso pode ser muito sério se não tiver cuidado. 3,3 milhões de pessoas. Mata mais do que a AIDS, mata mais do que as doenças cardíacas. Então, não podemos brincar, porque também, nós vamos aprofundar um pouco mais, não é à toa que um sujeito usa a bebida.
E é um problema que afeta, como nós dissemos anteriormente, afeta todo mundo que está ao redor do alcoólatra, né? A gente vê que a maioria dos casos de violência na família está relacionada à questão do álcool, ao abuso do álcool. É verdade. A gente vê queixas dramáticas, não é, da família e filhos, esposas, mães que sofrem agressão sob o efeito do álcool. E aí nós estamos falando de um certo abuso do álcool. Olha, nós não estamos censurando o uso razoável, o uso saudável de um vinho, de um copo de cerveja, né, de um licor. Não é isso. O álcool sempre existiu nas sociedades humanas, de uma forma ou de outra. Né? Em alguns países do Oriente é totalmente proibido. Né? Nos países da influência greco-latina, greco-romana, o álcool é considerado uma bebida que coloca o sujeito em contato com o sagrado. Basta você pegar a Bíblia que você vai ver, né? Jesus transformou a água em vinho. Isso, né? Várias vezes. Então, o álcool é colocado nessa dimensão. Então, não é uma questão de eliminar o álcool, mas é como o sujeito usa esse álcool. Agora, a gente tem um problema, doutor Ítalo, muito sério e muito grave, que é a bebida com os jovens. O alcoolismo vem crescendo muito entre os jovens. Qual é a hora certa de se conversar com o filho sobre bebida alcoólica e, principalmente, qual é a hora certa de liberar a bebida alcoólica? Porque eu acredito que tenha que haver essa liberação. O senhor concorda? É verdade. Na verdade, a conversa com os filhos, ela deve existir desde sempre e não tem um momento único. Não é? Nós verificamos aqui em nosso estado que várias famílias introduzem a criança muito cedo no vinho e na cerveja, estimula, só que o álcool, ele provoca uma certa resistência do organismo. Então, cada vez o uso tem que ser maior para fazer o mesmo efeito. Então, se uma pessoa começa a usar o álcool muito cedo, ele vai, quando tiver adolescente e adulto, vai beber muito mais, o que vai causar mais prejuízos e mais problemas. Então, quanto mais se adiar, não se valorizar a ingesta de álcool, melhor para o futuro dessa criança, para o futuro dessa pessoa. Entre os jovens, você tem razão. De 15 a 24 anos é uma das maiores causas de morte entre os jovens, por acidente de trânsito, por outros tipos de acidente que ocorrem, por brigas, por violência. Então, temos que ter cuidado no momento de introduzir. O momento de liberar. O momento de liberar, é claro que essa é uma conversa entre os pais ou a família ou das pessoas que cuidam desses jovens. Às vezes se libera no Natal, não é? Às vezes se libera num momento especial explicando. Hoje é um evento que nós vamos, não é? Estamos aqui em casa, nós vamos usar mais bebida e vamos ficar por aqui. Ninguém vai sair dirigindo, ninguém vai provocar, não é, atrito com o outro. Então, a conversa, ela deve estar sempre presente na relação dos adultos com as crianças. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência à morte. O ser humano tem uma tendência à destrutividade. Não é? Por quê? Porque o ser humano, para ele ser humano, ele teve que conter muita coisa dentro dele. Viver em sociedade é um mal-estar. Freud já dizia que para você, uma das formas de você apaziguar o mal-estar é intoxicando. Então, a intoxicação, o álcool, ele serve para o sujeito apaziguar um pouco os seus demônios. Só que depois tem a consequência. Só que ele desperta... dia seguinte o problema não desapareceu. É verdade. Só que ele desperta mais demônios se ele estiver usando só assim. Né? Então tem que ter cuidado. É um método de intoxicar, não é? De anestesiar, vamos dizer assim, não é? Mas isso não resolve a questão do ser humano, do seu mal-estar. Porque no dia vem a euforia do álcool, mas todos os estudos mostram isso, que no dia seguinte vem a depressão. Né? Porque o álcool ele tem esse poder. O álcool é um depressor, do sistema nervoso central. Né? Então ele faz um efeito rebote, e que é terrível.
E muitas vezes esse efeito rebote, quando a pessoa tem uma certa intolerância a algo, é até melhor. Quem tem fígado muito bom, corre o risco de beber muito, porque o fígado modifica logo a estrutura do álcool, tem um acetaldeído, que é onde transforma em acetaldeído, depois transforma em açúcar e elimina. Quando a pessoa tem um fígado muito fraco, ele passa muito mal e assim muitas vezes ele evita o álcool. Mas muitas vezes a pessoa passa mal, mas por uma questão de dependência, e aí nós entramos no capítulo da dependência, não é? Do que é um alcoolismo, de uma dependência, aí o sujeito não mais para, nem porque passa mal. Doutor Ítalo, o alcoolismo ele está ligado à hereditariedade? Quem tem pai alcoólatra, mãe alcoólatra, deve ficar mais atento à questão da bebida? Adriana, a gente tem depoimentos e pesquisas, algumas indicam que esse fator hereditário é importante, mas ele não é definitivo. Muitas pesquisas também indicam que quem tem um familiar com problema de álcool, e eu tenho esse depoimento da clínica, de consultório, de quem tem um familiar próximo com problema de alcoolismo, detesta álcool, não quer nem ver álcool, não é? Embora ele tenha certamente toda uma carga hereditária favorável ao álcool. Então, poderíamos dizer que muito mais do que a carga hereditária é esse mal-estar que Freud falou. É uma certa dificuldade de conviver que o sujeito vai procurar uma droga. Nesse caso, uma droga lícita. Nesse caso, uma droga que até é estimulado o uso dela. Sim. As propagandas. E até pouco tempo era muito chique. Eu fiz um esforço terrível para eu poder conseguir beber cerveja muito jovem. E insistia, porque aquilo ali era um modelo que os homens me apresentavam. Mas até hoje. Isso a gente vê, doutor Ítalo, nas propagandas de cerveja, né? São homens belíssimos, mulheres belíssimas, aquela euforia, como se a bebida fosse o grande motivo para a gente se alegrar, mas no dia seguinte vem a consequência. É verdade, porque é o reino da ilusão. Quer dizer, não tem jeito do homem viver sem alguma ilusão. Não é? Nós criamos ilusões, nós criamos fantasias, mas essa fantasia e essa ilusão maciça de que nós vamos resolver nosso problema de mal-estar com a droga, seja lícita como o álcool ou ilícita, é a pior das ilusões, não é? Os poetas já diziam, Guimarães Rosa falava que viver é complicado, viver é difícil, mas é com essa vida que nós contamos, não é? E especialmente falando, ou fazendo poesia, ou cantando, ou musicando, ou participando, que a gente pode minorar esse mal-estar. Então não é a única saída, não é a intoxicação, nem é a bebida. Doutor Ítalo, nós falamos sobre a dependência química, sobre tratamento. O que existe hoje, o que a rede pública oferece hoje, é o suficiente para tratar o alcoolismo? Adriana, eu tenho, infelizmente, te dizer que não. Ao contrário, é muito deficiente. Eu sou um idealizador e criador do CAPS-AD, da Prefeitura de Vitória, que foi o primeiro CAPS-AD, que se chama originalmente Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômano, que fica ali na Ilha de Santa Maria. Para quem não sabe, os CAPS são os centros, né, que oferecem esse tipo de apoio, esse tipo de tratamento a dependentes químicos, tanto a questão da droga quanto a questão do álcool. Isso, tem dois tipos de CAPS, um para dependências químicas, chamado AD, álcool e droga, e outras dificuldades ou patologias mentais. Sim. O CAPS-AD em Vitória só tem um CAPS-AD, que é o mesmo há 20 anos, que foi quando eu criei e dirigi. Então a rede pública não oferece, não expandiu, a população cresceu, crianças viraram jovens que estão, não é, as ilusões do mercado aumentaram e não aumentou nada na rede pública. Agora é importante citar os movimentos voluntaristas que tem na sociedade. Como a... Vamos lembrar do AA, que é importante, é um bom suporte. Outros movimentos sociais de apoio às drogas, que inclui o álcool, não é, são também importantes. Mas quem tem a obrigação de fornecer um serviço especializado, não é, científico, comprovado, que é o serviço público, não tem respondido. E quem tem o problema em casa, né, doutor Ítalo, o primeiro passo é buscar ajuda. Precisa
ter esse apoio, porque sozinho é muito difícil sair, né? Não pode guardar segredo nisso, né? Uma mulher, uma mãe, um filho, não pode guardar segredo, não pode encobrir isso que está fazendo muito mal a esse futuro alcoolista ou esse alcoolista, ficar tapando o sol com a peneira. Tem que encarar isso e enfrentar isso sem adoecer, antes até que adoeça. Né? Se chama de codependência, aquele vínculo que fica entre o alcoolista e pessoas da família que ficam doentes tanto quanto ele. Então, a dependência do álcool é quando nós falamos no início, quando prejudica o trabalho, quando o sujeito só pensa naquilo. Não é? Ele abandona amigos, abandona tudo para ficar no bar ou com a sua bebida. Não é? Como se aquilo ali fosse sua única companhia. Não tem mais prazer no trabalho, não tem mais prazer nas relações sociais. Então, aí é a dependência, seja do álcool, seja de outra coisa. E nós estamos falando do álcool, então, do álcool. Quando o sujeito está todo o tempo, se ele não está bebendo, ele está pensando na hora de beber ou que vai beber, isso é um dependente. Por isso não é só a quantidade, né? É o espaço psíquico que esse sujeito dá para o álcool na sua vida, ou na sua economia psíquica, né? A quantidade de pensamento, de planejamento, sem falar do dinheiro gasto, das dificuldades outras. Né? Isso configura para nós, psicanalistas, o que é a dependência do álcool. E essa é a hora de procurar ajuda. Doutor Ítalo, eu gostaria de agradecer a presença do senhor e deixar o nosso espaço aqui sempre aberto. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente mostra como foi a terça-feira de carnaval em Vila Velha. A gente volta já. Foram 4 dias de muita festa e teve gente que quis aproveitar até o último segundo desse carnaval. Em Vila Velha, a tradição dos blocos levou uma multidão para as ruas da Barra do Jucu e Coqueiral. Mesmo debaixo do sol forte, a turma não desanimou e se juntou ao bloco do Saco Roxo, que há 25 anos desfila pelas ruas de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O Miguel é um dos fundadores. Um grupo de amigos reunido no bar, aqui na Rodovia do Sol, no Bar do Carvalho. E esse grupo resolveu fazer, e o nome do bloco é até, inclusive, é uma sátira ao Collor de Mello, que naquele momento tinha dito que ele era mais homem. Juntamos esse grupo, compramos um saco de trigo, tingimos de roxo e saímos. E aí a coisa foi crescendo, crescendo. Já teve anos que nós já arrastamos 5.000 pessoas. A Ananda não perde uma edição do bloco. Desde os 8 anos, é foliã de carteirinha. Todo ano, a gente é da comunidade, desde pequenininha, desde os meus 8 anos de idade, que a gente está junto aqui com a galera. E tem os sambas do bloco na ponta da língua. O roxo, ela segura aperta, eu fico frouxo, é o bloco do Saco Roxo. Essa é uma das primeiras músicas que veio. E atrás da bateria é só animação. Um carnaval de alegria e paz onde toda a família se diverte. Para não cansar o papai e a mamãe, a pequena foi no carrinho de supermercado. E se é desde cedo que se aprende a amar o carnaval, a Vanessa e o marido fizeram questão de levar a Pietra. E olha que fofura, de bebê maravilha. Tem que puxar a mãe sobre isso e o pai cantor. Então tá no sangue, né? Tá no sangue, desde pequeno. Tem que aprender o ritmo da bateria ainda. Saindo de Coqueiral de Itaparica, a poucos quilômetros chegamos à Barra do Jucu. Este ano o Carnaval da Barra do Jucu aconteceu aqui na pracinha do bairro. Isso porque o Bloco Surpresa, que desfila há mais de 30 anos, decidiu não sair. Eles temeram que uma confusão muito parecida com o que aconteceu no pré-carnaval de Itaparica, em janeiro deste ano, também pudesse acontecer aqui no bairro. Mesmo assim, a banda Siri de Tamanco, que canta as marchinhas do Surpresa, fez questão de aparecer.
Faltaram as alegorias e a sátira, que todo ano percorrem as ruas do bairro. Mesmo assim, o folião estava animado, como esse grupo de amigas super fantasiadas. Tá muito top, sério, muito bom curtir o carnaval aqui na Barra. Para Luciene, que curte o carnaval da Barra do Jucu, com ou sem o surpresa, o carnaval da Barra é inesquecível. Maravilhoso, perfeito, curti todos os dias, é a nossa turma! Aê! Cadê a animação da turma aqui curtindo o carnaval da Barra do Jucu? Até porque acabou, não tem mais não. Isso aí, acabou a festa, agora é hora de falar de coisa séria. Para os católicos, começa hoje o período da Quaresma e no domingo será lançada a campanha da fraternidade. Assunto da entrevista exclusiva de hoje com Rodrigo Schroeder. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. O tema esse ano da campanha da fraternidade é a superação da violência, tendo como lema, em Cristo, somos todos irmãos. E eu converso agora com o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. Boa noite, Dom Luiz. Boa noite. Qual é o recado da igreja para escolher esse tema? Olha, a superação da violência é um desafio para todos nós, para todos os brasileiros, e por que não dizer no mundo inteiro. Mas nessa mudança de época nós somos atingidos de maneira muito forte. Então, poderia ver em 3 pontos, do ponto pessoal, a agressão que existe, no cultural e também no estrutural. Então, há uma gama imensa nessa questão da violência. E a igreja acha que ela tem convicção que ela tem uma palavra para dar aos católicos e às pessoas de boa vontade. Né? Superar a violência, porque nós acreditamos que nós somos irmãos em Cristo. E a violência só nos traz tristeza, divisões e infelicidades. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, então, propor justamente que cada um reflita sobre essa questão. Por que ser violento? Se nós podemos ser mais amáveis, mais ternos e amigos. Então, como o senhor mesmo disse, é um alerta para combater todo tipo de violência. Todo tipo de violência. Há diversos tipos. Então, é necessário que nós, a partir do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, nós possamos assumir uma atitude de ternura, de respeito para todas as ideias, todas as pessoas, e assim a verdade permaneça no nosso meio e a paz aconteça na nossa vida. A campanha começou hoje, né? Mas o lançamento aqui na Arquidiocese de Vitória será no próximo domingo. Como que vai ser? Vai ter missa, celebração? Como que vai ser? No próximo domingo, às 9 horas, estaremos lá no campinho do convento, naquele alto, um lugar maravilhoso. Vamos lançar a campanha aqui oficial na nossa arquidiocese, convocando a todos para que desde a sua família até o nosso estado, todo o estado, nós possamos ser promotores da paz, partindo da pessoa de Jesus que é amor. Nós não podemos conviver com a violência. O senhor fala de amor, de convivência, hoje também começa a Quaresma, né? Para os católicos, como esses 40 dias devem ser vividos? Qual é a mensagem também que fica, a orientação para os fiéis que vão passar, né, por esses 40 dias? Como viver esses 40 dias? São 40 dias de preparação para a grande festa da cristandade, que é a Páscoa. A Páscoa é o nosso horizonte, porque nós celebramos a libertação de todo o mal e a certeza da felicidade eterna pela graça de Deus. Né? Então, cabe-nos prepararmos bem, como igreja, sentimos-nos pecadores, sim, bater no nosso peito e preparando-nos para celebrar bem a Páscoa, através de quê? Através de uma volta sincera para Deus, reconhecendo que Deus é o único Senhor, primeiro no nosso coração, no coração da nossa família, numa volta para o nosso próximo, né? Vivendo então o jejum, a esmola e toda essa fraternidade no nosso meio, né? Então, preparando-nos nesse caminho penitencial de volta para Deus. 40 dias compenetrados diante do Senhor, diante do próximo, convivendo fraternalmente. Por isso, a campanha da fraternidade nos ajuda a vivermos como irmãos, verdadeiramente como irmãos. Voltando à campanha da fraternidade, o Papa Francisco também enviou uma mensagem, né, para a campanha da fraternidade e também para os fiéis católicos. Qual foi a mensagem que ele enviou? Ele acentuou muito esse encontro pessoal, que cada um seja fraterno com o outro,
que seja capaz de perdoar, nessa relação interpessoal, que cada um seja alguém do bem, da paz. E assim isso vai se espalhando para toda a comunidade, né? Importante que cada um de nós seja portador da paz, seja homem ou pessoa do perdão, da misericórdia. E assim nós estaremos preparando bem o nosso coração para celebrarmos a Páscoa, porque a Páscoa é a celebração do perdão, da misericórdia, da vitória sobre o mal. E isso parte da graça de Deus e a nossa correspondência, né? Sendo gente boa em relação ao nosso próximo. Queria agradecer a presença do senhor, Dom Mancilha, aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos, que tenham a Santa Páscoa preparados por uma quaresma muito santa. Obrigado mais uma vez. Adriana, eu volto com você no estúdio. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Então não saia daí. Link Espírito Santo sempre ligado em você. Estamos de volta com o nosso link. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Aqui no município de Colatina tem sido registrado um grande número de aparecimento de escorpiões em locais variados, o que deixa a população preocupada e requer também ações emergenciais da administração pública. No bairro São Marcos, aqui em Colatina, a situação é crítica. Seu Valtair já encontrou mais de 15 escorpiões em casa. Já encontrei em cima do armário, debaixo da cômoda, debaixo de cama, na área de serviço, atrás da casa. É perigoso, né? Porque tem um vizinho que tem criança, tem outro que tem criança ali, tem minha mãe que é idosa. E da picada dele é doer bem, que eu nunca tomei não, mas dói. E a vizinha Leiene passa pelo mesmo problema. Eu moro aqui tem uns 2 meses, eu já achei uns 7, 8. É perigoso, né? Muito, eu tenho um filho de 2 anos. Esses dias ele passou por cima de um. São muitos escorpiões que incomodam por aqui, colocando os moradores em perigo. Nesta época do ano se torna mais comum o aparecimento de escorpiões nas residências. Por isso nós viemos ao Centro de Controle de Zoonoses aqui de Colatina para saber quais são as orientações para quem está passando por esse tipo de situação em casa. A veterinária explica que este problema é mais comum no calor, quando os escorpiões saem dos esconderijos à procura de locais mais frescos. Eles gostam mais do clima frio. Então, quando chega a época quente, a época de chuva, eles acabam migrando para locais onde eles acham que vai estar mais fresco para eles, que são os locais mais úmidos. Por exemplo, entulhos, aí chove e fica aquele local úmido e eles vão para esses locais. Às vezes aquele pano molhado, úmido que você deixa na porta da sua residência. Aí isso tudo eles procuram esse tipo de locais frescos, de forros, de casas, e eles procuram esses locais para sobreviver a essa época quente. E para evitar que a visita indesejada apareça, é importante priorizar a limpeza e combater os insetos que servem de alimento para o escorpião. Limpeza, manter o local sempre limpo, sem lixo, sem entulho, tapar as frestas da casa, olhar sempre os forros e, assim, manter sempre, primeiro, a limpeza e, segundo, manter sempre sem o alimento dele. O que é o alimento do escorpião? O cupim e a barata. Então a pessoa, o morador dentro da casa dele, ele tem que sempre bater o veneno para cupim e barata, se tiver cupim e barata na casa dele. Que aí o escorpião não vai ter alimento e aí ele não vai procurar aquele local. Preservar os predadores do escorpião também é recomendado. Outra forma também é preservando os predadores, né? O sapo é predador do escorpião, o coati, macaco, que está tendo muito problema de pessoas que estão matando os macacos aí
outro assunto, né, a respeito da febre amarela. Coati, coruja. Então todos esses animais eles são predadores do escorpião e ajudam a manter as casas livres desse bichinho. E para quem está passando por esse problema, o Centro de Controle de Zoonoses tem um serviço para a população, que deve ser agendado por telefone. Se a pessoa achar o escorpião em casa, ela pode ligar para o Centro de Controle de Zoonoses, para o número 3721-1978, que a gente tem a equipe que vai até o local fazer a busca ativa desses escorpiões. Então a gente chega no local, recolhe os escorpiões que estão ali e assim, a gente não tem como bater veneno. Por quê? Porque o veneno, não existe um veneno que seja eficaz para o escorpião, porque ele tem o poder de fechar os pulmões e passar dias com os pulmões fechados, sem respirar, sem se alimentar. E aí ele acaba se deslocando do local onde foi batido o veneno para fora. Aí, por exemplo, se a gente bate o veneno no quintal, não pode de forma alguma, porque ele vai procurar outro lugar para se abrigar, como por exemplo dentro das casas das pessoas. Lembrando mais uma vez que diante de qualquer ocorrência de aparecimento de escorpiões, você pode acionar a visita dos agentes do CCZ, conforme você viu na reportagem, através do telefone 3721-1978. Repetindo, 3721-1978. Essas são as informações aqui do município de Colatina. Vamos agora para Linhares. O Rio Doce baixou mais de 2 metros depois do pico da cheia na quinta-feira da semana passada, quando atingiu o nível de 4,5 metros. 10 famílias foram obrigadas a deixar suas casas, todas elas moradoras do bairro Olaria. Segundo a Defesa Civil do município, o nível do Rio Doce está na casa dos 2,5 metros, quase 1 metro abaixo da cota de inundação, que é de 3,45 metros. Das 10 famílias que tiveram que deixar suas casas, 7 já retornaram. As outras 3 permanecem no ginásio de esportes do bairro Araçá, porque a Defesa Civil ainda quer avaliar se a estrutura das casas onde elas moram não sofreu avarias. Essas famílias devem ser amparadas pelo aluguel social pago pela Prefeitura. E as chuvas dos últimos dias também ajudaram a elevar bastante o nível da Lagoa Juparanã. Esse vídeo foi feito por um telespectador e a gente pode ver que toda essa planície aí do Rio Pequeno está tomada, toda essa área de pastagem tomada pela água da lagoa. A Juparanã é abastecida principalmente pela bacia do Rio São José, que nasce no município de Mantenópolis, extremo noroeste do estado, na divisa com Minas Gerais, e percorre 154 quilômetros. A barragem construída no encontro do Rio Pequeno com o Rio Doce deve fazer com que o nível da Lagoa Juparanã se mantenha nesse estado por mais algum tempo. Vamos falar agora do carnaval aqui na região. O carnaval em Linhares foi considerado tranquilo, apesar do registro de alguns casos de violência. Vamos dar um giro pela cidade com o repórter Osés Farias. A polícia investiga um suposto estupro registrado na madrugada dessa terça-feira no Pontal do Ipiranga, que recebeu grande público durante os dias de folia. A vítima teria sido uma jovem de 18 anos. O relato para a polícia foi dado por uma amiga da suposta vítima que mora em Conceição da Barra. De acordo com informações, a jovem estava sozinha na praia quando um homem, careca, sem camisa e de short, teria feito sexo com ela forçadamente. A vítima foi levada para uma unidade de saúde do Pontal. A polícia fez buscas, mas o suposto estuprador não foi encontrado. Além deste caso, a polícia também registrou furto de um veículo e uma tentativa de homicídio no balneário. A família de Renan Souza Rocha, de 28 anos, morador de Bebedouro, está apreensiva. É que ele está desaparecido desde a última quarta-feira, dia 7 de fevereiro. A família disse que Renan estava trabalhando em Juerana, distrito de Caravelas, no estado da Bahia, quando um carro preto com placas de Linhares parou perto dele. 2 homens armados saíram afirmando que eram policiais. Renan teria sido algemado, colocado num porta-malas do carro e seguiu para rumo até agora ignorado. A família já esteve na cidade baiana, onde registrou um boletim de ocorrência. Qualquer informação sobre o paradeiro de Renan pode ser dada pelo telefone 99573-8790. Ainda em Bebedouro, a polícia registrou uma tentativa de homicídio. Um jovem de 18 anos foi atingido por 3 tiros e levado para o hospital HGL. O fato foi registrado na madrugada desta terça-feira.
O nome da vítima ainda não foi divulgado. Os atiradores são desconhecidos. Teve homicídio registrado no bairro Santa Cruz. Um jovem de 19 anos, identificado como Paulo Vitor de Jesus Tiago, foi assassinado com vários tiros na cabeça na Avenida Antenor Elias. A Guarda Civil deu apoio no local do crime até a chegada da perícia. No momento do homicídio, a polícia disse que Paulo Vitor estava de bicicleta. Foram encontradas perto do corpo cápsulas de calibre 380. Até agora ninguém foi preso. Em Sooretama, a polícia registrou um sequestro relâmpago na noite passada. O fato teria ocorrido, de acordo com PMs, na Avenida Ângelo Suzano. A vítima estava em um veículo com uma criança quando desconhecidos chegaram e anunciaram assalto. Ambos foram levados pelos criminosos que seguiram pela BR-101 sentido São Mateus. Cerca de 15 minutos depois, a vítima foi libertada na estrada que dá acesso ao distrito de Juncado, interior de Sooretama. Os bandidos levaram um veículo Gol da vítima, cartões de crédito e documentos pessoais. A polícia investiga o caso. Bom, e durante o carnaval, a página da Rede Sim no Facebook obteve milhares de acessos. Muita gente curtiu uma live que fizemos na noite de sábado, mostrando, através de um drone, o clima do carnaval em Pontal do Ipiranga, onde mais de 30 mil pessoas por noite curtiram a folia no balneário mais agitado e mais procurado aqui de Linhares. Gente de várias partes do Espírito Santo, além, claro, de mineiros, baianos e até cariocas. As imagens aéreas transmitidas ao vivo pelo Facebook são resultado de uma parceria da Rede Sim com a Vertical Fan. Por hoje é só. De Linhares, a gente segue agora para São Mateus. Olá, amigos de casa, boa noite. É você do Link. O carnaval acabou. Agora é hora de sacudir a poeira e voltar à rotina. Em Guriri, a folia foi até quase o amanhecer do dia desta quarta-feira de cinzas. Com uma programação diária, com mais de 12 horas de músicas, os trios elétricos se revezavam para satisfazer os que curtiam a festa por aqui. Energia não faltou. Guriri nunca viu um carnaval gostoso desse jeito, trazendo muito turista para cá. Fizemos som para curtir, tá bacana, tá uma festa bacana. Uma multidão lotou o balneário mateense desde a última quinta-feira. À noite curtindo o som das bandas regionais e nacionais nas carretas de som. Durante o dia, um refresco nas águas mornas da praia, fator que determinou muita atenção por parte dos guarda-vidas. Nossa resposta é muito rápida, a gente sempre está atento, tem as bandeirinhas que a gente coloca para sinalizar as áreas de perigo, as áreas que tem mais afogamento. Guriri deve ficar cheio pelo menos até o próximo fim de semana, já que tem aqueles, principalmente os mineiros, que preferem depois da farra um descanso para aí sim pegar estrada. E para quem fica e pretende entrar no mar, as recomendações são as mesmas. Evitar de entrar muito lá para dentro nas bancadas, porque quando a maré está enchendo, as pessoas voltam e caem nessas valas que a gente tem na beirada aí, e é onde acontece a maioria dos afogamentos. Pois é, né? Você viu aí a folia em Guriri. Com relação a São Mateus, um homicídio foi registrado na madrugada de hoje. Não foi em Guriri. Foi em um posto de combustíveis no bairro Litorâneo, onde lá estava um policial de folga que acabou atingindo o acusado. No meio da multidão, armas e drogas foram apreendidas. Os mais exaltados foram encaminhados à delegacia, mas o balanço oficial ainda não foi divulgado. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. E um homem foi morto a tiros enquanto dormia. O crime chocou a comunidade de Alto Caxixe, interior de Venda Nova, aqui na região serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu nesta terça-feira. Túlio Alves Daniel, de 21 anos, foi morto com 2 tiros na cabeça enquanto dormia na residência de sua família. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, 2 homens invadiram a residência da vítima e atiraram contra ele, que estava deitado em uma cama. No momento, não havia mais ninguém no imóvel. É o segundo homicídio na comunidade em menos de um mês.
Uma adolescente morreu em um acidente motociclístico na rodovia S060, próximo ao trevo, na localidade de Boa Vista, em Marataízes. Na moto estavam a adolescente Stephanie de Oliveira Santana, de 15 anos, e um tio que foi hospitalizado e não corre risco de morte. O caso será investigado pela polícia, já que algumas testemunhas afirmam que era a adolescente quem conduzia a motocicleta. Stephanie, de 15 anos, morreu no local após a moto atingir a proteção metálica da pista. Bom, e com o final do feriado prolongado, hora de voltar para casa para a rotina do dia a dia, e as estradas registraram um grande movimento. Muita gente deixou para pegar a estrada hoje pela manhã. Movimento intenso para quem vinha do sentido Rio de Janeiro pela 101. Uma fila imensa se formou no trevo que corta a BR na Safra, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Hora de ter paciência para voltar à rotina do dia a dia depois da folia. Depois de um certo tempo aí, divertindo, né? Mas tá bom, deu pra descansar bastante. Final de carnaval, qual a pior parte agora? Embora pra casa. Voltar a trabalhar. Como é que tá o trânsito? Tem que ter paciência? Tem. Tá feio o negócio aí pra trás aí. Entra na rotina, né? Diária. Todo mundo junto pra trabalhar. Não, o trânsito tá legal e tem que ter calma, né? Na rodoviária de Cachoeiro, os guichês estavam tranquilos. A maior parte dos passageiros já tinha comprado o retorno. No setor de embarque, o movimento era intenso hoje pela manhã. Muitas bagagens e muita gente ainda cansada da folia, à espera de ônibus. Hora de voltar para casa. Faz parte da vida, né? Tem que trabalhar, enfim, correr atrás do prejuízo para poder viajar outras vezes. Vida que segue. As ruas de Cachoeiro lentamente começaram a voltar à rotina. Ainda não eram 11 da manhã e as filas à espera da abertura de bancos eram enormes. O comércio começou a funcionar depois do meio-dia, mas com ruas tranquilas. Realmente a rotina do dia a dia volta ao normal. De Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. O link de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.